Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer um breve comentário sobre a lição 95 do livro Palavras de Vida Eterna, que foi ditado por Emmanuel para Francisco Cândido Xavier. Nessa lição, de nome Aprendendo, Emmanuel vai fazer uma explanação sobre o ensinamento de Jesus, que está no Evangelho de Tiago, no capítulo 1, versículo 22. E Jesus disse assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, vamos lá. Inicialmente, nós vamos falar do título dessa lição. Então, Emmanuel põe o título dessa lição de Aprendendo. Quando Emmanuel coloca dessa forma no português, ele coloca um gerúndio, o aprendendo. Então, Emmanuel vem nos falar de movimento, de constante e incessante aprendizado. Emmanuel vem nos falar de persistência. Ele vem nos falar do exercício de aprender, que vai se transformar em conhecimento, e o conhecimento vivenciado vai se transformar em sabedoria. Então, vamos lá. Jesus nos disse que não há nada oculto que não vai ser revelado. Então, quando nós aprendemos pela doutrina espírita que o conhecimento vai nos levar a desvendar os mistérios da lei de Deus. Então, não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Foi assim que disse Jesus, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 17. Nós já avançamos muito na busca do conhecimento. Nós avançamos agora, nesses últimos tempos de pandemia, com a conquista da vacina em tão pouco tempo. Então, isso é uma prova, de que nós, na busca do conhecimento, nós avançamos muito e rapidamente para auxiliar a humanidade, para que a gente pudesse sair daquele estado tão grave da pandemia. Mas nós sabemos que ainda somos possuidores de limitações. Na lição número 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim para os espíritos: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem: não, falta-lhes para isso o sentido. Na verdade, ele respondeu: falta-lhe para isso o sentido. Pois bem, a nossa potencialidade, ela está em franco crescimento, porque nós estamos aqui progredindo, nós estamos em vias, nós estamos buscando o progresso. A doutrina espírita, ela vai nos ensinar que aprender é essencial para o espírito nessa marcha evolutiva. Com esse aprendizado, nós vamos conquistar o discernimento e a sabedoria. Jesus também nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, nós, através do conhecimento, conseguiremos a plenitude espiritual. Então, ele transcende esse conhecimento material. Ele diz o seguinte, que essa verdade é buscada pelo conhecimento, ela vai nos libertar. Então, nós conquistaremos essa plenitude espiritual. A pedagogia, ela vai dizer o seguinte, que nós aprendemos, ou seja, que nós guardamos essas lições dos nossos corações efetivamente quando ela nos afeta. Então, ela vem falar de um aspecto afetivo e emocional da prática educativa, aspecto tão vivenciado e utilizado por Jesus, quando através das parábolas nos ensinou, quando aqui esteve conosco no planeta. Mas Jesus, no seu tempo, não podia nos ensinar tudo. Então, ele disse que chegaria o Consolador prometido, ou seja, o Espiritismo codificado por Allan Kardec. E o Espiritismo, ele não foi um trabalho só dos espíritos e nem um trabalho só do Kardec. Ele foi um trabalho conjunto. Então, ele foi o trabalho
dos espíritos, e foi um trabalho dos médiuns, e foi um trabalho de Kardec, um trabalho conjunto na busca do conhecimento. O conhecimento que resulta de um exercício de aprendizado, e a sua aquisição, ela implica na vivência daquilo que nós sabemos. Dessa forma é que nós vamos construindo a sabedoria e o discernimento através da vivência. A vivência é quando o nosso conhecimento adquire vida. Dessa forma, nós podemos tirar, dessa lição o seguinte, que muitos conhecem e não praticam. Outros vão ter o conhecimento e acham que não é importante praticar. E ainda tem aqueles que conhecem e são meros reprodutores de palavras vazias. O conhecimento, ele nos dá maior responsabilidade, de acordo com a quantidade e a qualidade daquele conhecimento que foi posto à nossa disposição. Então, nós que conhecemos, que estamos aqui aprendendo e vivenciando e buscando a doutrina, nós somos sempre postos à prova para demonstrar se nós estamos ou não, para nos mostrar na verdade, porque a prova é da nossa vivência, são as nossas escolhas, nós estamos colhendo aquilo que plantamos. E já conhecedores da doutrina espírita, todas as vezes que falhamos, nós temos aquele alto puxão de orelha, aquele descanso à noite no travesseiro e, poxa vida, errei de novo, olha, eu falhei com aquela pessoa. Porque nós ainda somos muito afetados por questões de ordem material e por outras questões também, como o orgulho, o egoísmo, a nossa necessidade de posse e controle. Então nós falhamos, apesar de nós já possuirmos algum conhecimento da doutrina, apesar de nós buscarmos esse conhecimento aqui, agora estudando, nós falhamos. E Kardec, ele vai nos dizer o seguinte, que não tem problema falhar, porque o trabalho foi iniciado. E o homem de bem é aquele que se esforça por domar as suas más tendências. E nós estamos no caminho, nós estamos nos esforçando. Essa lição do Emmanuel, ela vai nos dizer o seguinte, não adianta o conhecimento de livro sobre livro, não adianta o conhecimento, eu li 500 livros espíritas, não é disso que ele está falando. Ele está falando, por exemplo, como é que nós estamos aproveitando o nosso tempo, como é que nós estamos dedicando tempo na busca de conhecimento, como é que a gente sabe, como é que existe essa régua desse conhecimento que está fazendo diferença na nossa vivência, do nosso dia a dia. Quando nós elevamos o nível da conversa, quando nós não nos deixamos abalar e envolver por conversações que vão nos levar para condições vibratórias e condições do nosso desenho mental, condições tristes, condições infelizes. Então, é quando nós elevamos o tom da conversa. Então, como é que isso funciona? De manhã, eu leio um trechinho do Evangelho. E durante o dia, nós vamos vivenciar aquilo. Nós vamos trazer, sempre que nós formos colocados à prova, no nosso trabalho, na nossa família, nós vamos elevar o tom. Nós vamos elevar o tom das nossas respostas. Nós vamos elevar a nossa possibilidade de perdoar, a nossa possibilidade de servir, a nossa responsabilidade de respeitar as condutas e as escolhas do outro. Nós vamos melhorar a nossa disposição. Quando nós vivenciarmos aquilo que nós estamos aprendendo.
quando nós destinarmos um pedacinho do tempo do nosso dia, alguns minutos, para a leitura de uma página de um livro trazido através da psicografia do Chico, de um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou talvez de uma pergunta do Livro dos Espíritos, porque isso já bastará para que durante o nosso dia nós tenhamos a disposição, nós tenhamos esse impulso de esforço que Kardec fala, que é o que vai valer, que é o que vai fazer diferença nessa questão do aprendizado. Nós temos 2 pontos, não é? Nós temos um ponto que é aquele da pessoa que desconhece. Então, quando nós lembramos muitas vezes, né, da nossa infância, nós pensamos o seguinte: olha, eu fui tratada de uma maneira que não achei muito justa pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus familiares. E na sequência desse pensamento nós pensamos o seguinte: mas eles desconheciam, mas eles fizeram o melhor que dava com aquilo que eles tinham, porque eles desconheciam. Então foi o que deu para fazer na criação, na nossa criação, na criação dos nossos pares e assim por diante. Muito diferente daquele que conhece e não pratica. Esse efetivamente o lugar que nós precisamos nos esforçar para deixar de habitar. Então nós precisamos e nós devemos e nós temos, né, como objetivo avançar nisso, avançar na busca do aprendizado, de nos colocar em movimento para aprender e, em fazendo isso, praticar. Em fazendo isso, nos colocar disponíveis a servir, a perdoar, a amar, a receber, a acolher. Bezerra de Menezes nos disse o seguinte: que o bem fluirá de nós de modo nato. Olha que coisa mais linda, olha que promessa maravilhosa que Bezerra nos traz. E agora nós vamos à leitura da lição. Então nós vamos fazer aqui a leitura da lição, aprendendo, como disse para vocês, Emmanuel faz o comentário sobre a lição de Jesus. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então está no Evangelho de Tiago, no capítulo 1, versículo 22. Vamos à leitura. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Vou ler de novo, porque eu me enrolei aqui, então vou ler mais uma vez. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Esse primeiro trecho, ele fala essencialmente daquele momento que nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo e a lição ela vem direto para os nossos corações. A lição ela vem direto falar sobre aquele problema que nós estamos enfrentando naquele momento. Então Emmanuel vem nos dizer o seguinte, que isso aconteceu, sabe por quê? Por conta do cuidado que os Espíritos têm para conosco. Não te faças, pois, desatento, porquanto a breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar, ou seja, nenhum de nós sabe quanto tempo ficará aqui. Nenhum de nós sabe qual é a divina oportunidade, ou seja, aqueles espíritos que vêm e que passam por nós e que pedem que nós os socorramos, que lhes entreguemos uma palavra, que nos entreguemos um pedaço de pão, nós não sabemos quem são esses seres.
Então, muitas vezes, naquele momento, nós perdemos a divina oportunidade do serviço, porque nós desconhecemos para quem, até quando nós estaremos aqui para servir. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica de construção no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas que atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome ou sede. Aqui Emmanuel nos convida a colocar o nosso aprendizado em movimento. Emmanuel aqui, ele nos convida que a gente passe para frente, que nós sejamos multiplicadores daquilo que nós aprendemos, que nós coloquemos todas as nossas potências a serviço material também, porque aqui ele cita o engenheiro, o médico, o tecelão, o contador. Então ele está dizendo o seguinte: vai lá e coloca a tua potencialidade, aquilo que você aprendeu, em movimento no planeta. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Aqui ele vem falar do nosso momento com o travesseiro. Todas as vezes que nós, já conhecedores, de todas as consequências dos nossos atos, pela doutrina, nós erramos e falhamos, e aí nos sentimos culpados. Mas o bem fluirá de nós. Nós estamos muito esforçados na tarefa, na busca de nos tornarmos verdadeiros espíritas de bem. Acima de qualquer coisa, nós conseguirmos transformar aquilo que nós aprendemos em conhecimento através do exercício e em sabedoria através da vivência. E dessa forma, com o nosso coração inundado de amor por essa lição maravilhosa dos Espíritos, nós vamos elevar os nossos pensamentos em prece, pedindo aos bons Espíritos que possam inundar os nossos lares de amor, tolerância, paciência e coragem, para que nós possamos solucionar aqueles desafios de ordem material e de ordem moral, para que nós possamos ter ouvidos limpos para receber as instruções dos bons Espíritos, para receber a inspiração do nosso mentor espiritual. Agradecidos a Jesus por mais essa oportunidade bendita de visitar os seus ensinamentos, nós vamos pedindo licença aos mentores da casa, a Antônio de Oliveira, aos nossos mentores, para encerrar mais esse estudo, rogando a Jesus que nos ampare e proteja, que ampare e proteja todo o nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus.